Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de iniciar essa atividade síncrona apresentando uma avaliação do módulo 3, tá? Eu estendi, né, o prazo de entrega das atividades do módulo 3 e aí eu consegui fechar esse módulo e eu queria fazer alguns comentários, ok? Então, a atividade 5, que era uma pergunta aberta, né? 9 dos 15 que estão matriculados, mas na verdade são esses 9 mesmo que são os frequentes, né? Que é 60% da turma que ainda está na lista, responderam essa pergunta, e basicamente nessa pergunta, vocês tinham que. Tem três erros, né? Um deles é que a seleção natural não tem esse foco, né? Na verdade, a seleção natural está relacionada ao processo de adaptação e não à melhoria da espécie. É um processo não aleatório, porque você tem uma relação direta entre pressão ambiental, pressão de seleção e adaptação, né? E como o ambiente está sujeito a mudanças, não é possível prever os resultados, né? Então a gente consegue até, talvez, propor uma provável tendência evolutiva, mas não é possível a gente fazer uma previsão com segurança do que vai acontecer. Da mesma forma que eu fiz para os outros módulos, eu dei um retorno, né, individual, então algum aspecto que vocês não abordaram na questão eu acabei pontuando, tá? A segunda pergunta da seleção natural era sobre os tipos de seleção, né, que são os três, né, disruptiva, direcional e estabilizadora. Nenhum dos alunos que respondeu a pergunta errou. Tá? Teve algum probleminha na parte A, geralmente alguém que esqueceu de colocar que era um aleatório, coisa do tipo, mas no geral vocês foram muito bem nessa questão. A outra pergunta, que era sobre fluxogênico, né, 8 responderam, né? Então, um aluno a menos da turma respondeu. E aí, basicamente, vocês tinham que indicar na primeira figura, né? Que vocês tinham que identificar qual era o modelo de fluxogênico, né? Poderia ser ilhas ou poderia ser alpondras, conforme, dependendo da forma que vocês argumentassem, né? Pelo que eu me lembro aqui, ninguém errou essa primeira parte. Agora, a segunda parte, eu acho que houve uma. É porque aí vocês têm que prestar atenção na questão, quando a gente pensa na variabilidade, né? Quando tem fluxogênio, o que vai acontecer? A variação de uma população vai ser transportada para outra população e vice-versa, certo? Quando eu comparo a variação genética, né, entre essas duas populações aqui, a variação é baixa. Por quê? Porque o mesmo tipo de variação que eu tenho aqui. Então, a variação entre as populações tende a diminuir. Porém, como está tendo aporte, né, de novidade evolutiva, não só por mutações que acontecem na população, mas por ação de migrantes que trazem, né, informação genética de outras populações, então se a gente olhar dentro da população, a variação aumenta. E aí teve, assim, uma parcela significativa da turma que errou essa questão. E aí eu até possibilitei o envio, né? Eu já digitei as notas, já digitei as presenças também do módulo 3, mas os alunos que me enviarem, eu não lembro a data que eu dei de limite agora, tá, pessoal? Porque eu tô meio com a cabeça um pouco meio sem foco em virtude da minha gatinha que morreu no sábado, então tô um pouco ainda me situando, tô no luto ainda. Mas quem me enviar a resposta até a data lá que eu solicitei por e-mail, eu faço correção da nota, certo? Mas é mais para vocês ficarem atentos a esse errinho, tá bom? Na atividade prática, todo mundo atendeu os objetivos, né? Porém, 6 entregaram, né? Quer dizer, dos 9 que participam recorrentemente, 3 não entregaram atividade. E aí todos tiveram nota máxima porque vocês fizeram simulações, discutiram as perguntas e todos atenderam a que eu esperava, tá? Então, parabéns, gostei bastante. Em relação ao questionário, aconteceu uma coisa muito curiosa. Houve 3 questões, né, que foram as mais erradas, e as 3 questões mais erradas desse semestre foram as mesmas 3 questões mais erradas do semestre passado. E isso é interessante para mim, porque talvez eu precise ou analisar a estrutura da pergunta, né, ou talvez na hora da aula enfatizar esse tópico, né, esses tópicos que os erros foram mais frequentes. Mas, de qualquer forma, eu gostaria só de discutir rapidamente com vocês
Por exemplo, ao questionário, os 9, né, que têm participado responderam. A questão 4, ela teve 21% de tentativas erradas, né? E aí a pergunta é uma pergunta relativamente simples, né? Porque o valor adaptativo está relacionado à medida da proporção do diferencial reprodutivo dos genótipos, representados pela letra W, né? E aí, vamos pensar nas outras alternativas, né? Nenhuma das alternativas está correta. Se essa aqui está correta, então essa aqui não pode ser correta. E aí, valor adaptativo está relacionado à capacidade do indivíduo sobreviver e se reproduzir no ambiente. Essa capacidade do indivíduo sobreviver e reproduzir no ambiente pode estar relacionado tanto à seleção natural quanto à adaptação. O valor adaptativo, na verdade, é um índice, né? Por isso que a gente representa ele com a letra W. Traço ou característica de um organismo que aumenta a sua aptidão em relação aos indivíduos que não o possuem. Isso aqui seria a adaptabilidade ou adaptação, tá, gente? Na verdade, o traço ou característica é a adaptação. A C a gente pode interpretar como adaptabilidade também, tá, gente? Além de pensar na seleção natural. Então, essa alternativa C e D aqui, elas são relacionadas ou à seleção ou à adaptabilidade, não ao cálculo, né, dessa característica biológica do organismo. E aí, duas alternativas estão corretas? Não, porque só uma está, certo? A questão 7, que foi uma que apresentou 26% dos erros, aí tem o enunciado é o seguinte: as informações a seguir consistem em características dos métodos indiretos para o cálculo do fluxo gênico, exceto o cálculo indireto, né, do fluxo gênico, ele é feito a partir daquela fórmula do FST. Então, qualquer informação que não faça uma referência ao FST, ela não é usada no método indireto. E aí, quando a gente olha as alternativas, a única que tem essa configuração é a E, nessa simulação aqui de alternância de perguntas, né? Que utiliza a marcação recaptura, que é o método direto, ou seja, você marca o organismo, depois você recaptura esse organismo para saber até onde ele consegue, né, se espalhar, se dispersar dentro da paisagem geográfica. E a última pergunta, que foi a mais errada, né? Inclusive, a taxa de erro semestre passado foi alta, mas a desse semestre foi mais alta ainda, tá? Qual dos modelos de fluxo gênico indica a menor probabilidade de haver especiação entre populações? O que significa isso? Se a probabilidade de haver especiação é menor, significa que há um intenso fluxo gênico e um fluxo gênico mais ou menos similar entre as populações. De todos os modelos que a gente estudou, o único que apresenta, né, essa configuração é o modelo de ilhas. Tanto é que quando vocês estudarem livros de ecologia, vocês vão perceber que, muito comumente, quando as populações elas se organizam, né, com essa estrutura de ilhas na paisagem geográfica, a gente chama esse conjunto, né, de subpopulações de metapopulação. E aí, cada ilhazinha dessa distribuição a gente chama de subpopulação, dentro da metapopulação, certo? Então, aqui no caso, a resposta é o modelo de ilhas. E aí eu queria só... na verdade, pessoal, isso aqui veio errado, tá? Isso aqui eu acabei... Não era isso. Eu queria só lembrar vocês que a gente não tem atividade 5 na semana que vem, que aí nós vamos ter, né, as atividades síncronas ocorrendo em fevereiro, e aí a próxima atividade síncrona que vai ocorrer só um minuto, que eu já falo para vocês, dia 3 de fevereiro é a apresentação de seminários, certo? E aí, dia 6 de fevereiro, que é um sábado de manhã, a gente vai fazer a socialização dos objetos de aprendizagem. E dia 10 de fevereiro vão ser os outros grupos, tá? Lá no Moodle tá certinho quem são os grupos que vão apresentar dia 3 e quem são os grupos que vão apresentar dia 10, tá? Ninguém tirou nenhuma dúvida comigo, vocês podem tentar tirar dúvida em relação aos artigos, tanto comigo quanto com os monitores, né? Que nós temos 2 monitores da disciplina. Mas vocês podem mandar e-mail, vocês podem mandar a dúvida pelo WhatsApp, tá? Como preferirem. Né? O WhatsApp é mais rápido porque eu tenho acesso, eu consigo responder mais rapidamente por lá, tá?
Eu só peço que vocês coloquem arroba e aí para me identificar lá, que aí vem um alerta para mim. Eu não silenciei o grupo, mas pelo menos fica lá preso nas mensagens enviadas para mim, certo? Então, dito isso, eu queria só que essa, na verdade, a aula de hoje a gente vai encerrar essa parte de discussão, né, dos conteúdos da disciplina, porque as próximas atividades, na verdade, elas têm a ver com processos que vocês que vão apresentar, né? Ou objeto de aprendizagem ou seminários, certo? E aí, na nossa última aula, eu vou fazer uma avaliação geral com vocês, para vocês falarem das impressões e tal. Não se esqueçam que no módulo 5 também tem questões sobre ensino, tá? De evolução. Tem duas questões. Uma que está relacionada a uma reflexão sobre qual é a questão, né, do ensino de evolução, qual é os fatores, né, que potencializam ou limitam o ensino de evolução, e uma outra questão para vocês fazerem uma avaliação da disciplina, para vocês falarem como que foi a experiência, o que funcionou, o que não funcionou, sugestões para melhorar, sugestões de avaliação, qual a avaliação que vocês acham que foi mais apropriada, certo? Então é isso. Então, aí na aula de... Vocês têm alguma dúvida sobre isso, pessoal? Sobre essa avaliação do módulo 3, sobre a forma que vocês foram avaliados, os possíveis... não queria usar a palavra erro porque é muito pesado, né? Mas os possíveis... Ai, gente, tá fugindo a palavra, né? As possíveis limitações na resposta, ou alguma coisa que vocês queriam comentar que vocês não entenderam, que aí a gente parte, então, para a atividade de hoje, tá? Pessoal, esse módulo 4, vocês têm até o dia... Se eu não me engano, até o dia 28 de janeiro, para vocês postarem, tá? Eu não lembro se eu estendi um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui no meio da disciplina, que eu já falo para vocês, tá? Deixa eu só um minutinho. Que aí, se eu não me engano, eu estendi um pouco o prazo, mas eu não me lembro se eu estendi até fevereiro. Só um instante, por favor. Pessoal, as atividades do módulo 4, eu estendi até dia 2 de fevereiro, certo? Então, vocês vão ter até o dia 2 de fevereiro para postar. Tem a semana que vem, né? E aí até uma parte da outra. Na verdade, vocês têm 2 semanas aí para poder fazer as postagens desse módulo, tá? Do módulo 4, perdão. E aí, do módulo 4, a semana passada eu falei com o pessoal que participou da atividade síncrona, vocês vão ter 2 perguntas abertas, tá? E o questionário. Eu não coloquei aquela atividade extra que elas apareceram nos outros módulos, certo? Mas não esqueçam que na parte de ensino tem 2 perguntas lá para vocês responderem, que elas vão ajudar a compor a nota do que eu estou chamando de objeto de aprendizagem, tá? Então, 80% daquela nota do objeto de aprendizagem é o objeto, e aí 10% é a pergunta, uma das perguntas, e os outros 10% é outra pergunta, tá bom? Então, não deixem de fazer atividade. Já lancei todas as notas, tá, gente? Então, tá lá, até o módulo 3 está tudo em dia, certo? Que aí vocês podem ver como que está indo o desempenho. Se vocês tiverem dúvida de alguma correção e tudo mais, não concordar com a avaliação, vocês podem me chamar no WhatsApp, pode mandar e-mail, tá bom? Que a gente pode conversar, sem problema nenhum. Se quiser falar agora também, fiquem à vontade, certo? Beleza. O Alexandre tinha colocado, desculpa, Alexandre, eu fiquei lá tão intertido mexendo no meio da disciplina que eu não tinha visto que você tinha colocado a data aqui do 2/2. Certo? Então, vamos lá. A aula de hoje ela é bem curtinha, tá, pessoal? É o último tema. Na verdade, eu organizo a disciplina para deixar essas 2 últimas aulas com conteúdos, se bem que da semana passada foi um pouquinho mais denso, né? Mas geralmente eu deixo para essa última aula de conteúdo um tema mais tranquilo, tá? Considerando já tudo que vocês passaram no semestre, tem tanta coisa, né? Princípios evolutivos, a quantidade de conteúdo é muito grande, né? E muito variado. Então eu acabo planejando a disciplina para deixar um pouquinho mais tranquilo para o final, certo? E esse tema, eu acredito que vocês tenham visto em outras disciplinas do curso, que é a questão da filogenia.
Na aula de hoje, basicamente, eu vou discutir com vocês o que é uma filogenia, como ela é estruturada, né, quais são os elementos que compõem a filogenia, como que a gente faz para ler uma filogenia e quais são as informações que a gente utiliza para organizar, né, os táxons dentro da filogenia, certo? Então, basicamente, essa aqui é uma... Existem várias maneiras, né, de se representar as filogenias, mas todas as filogenias, elas, de alguma forma, contam uma história evolutiva. Mas o que elas contam nessa história evolutiva? Basicamente, ela conta as relações de parentesco que os táxons apresentam. Então, os táxons que são representados numa filogenia, eles apresentam similaridade entre os caracteres que foram utilizados. E esses caracteres podem ser de diversas naturezas, tá? A gente pode utilizar da mesma forma que existem vários conceitos de espécie, para a gente construir uma filogenia, a gente pode usar uma série de informações biológicas, né, dos organismos, dos táxons. Então, por exemplo, a gente pode usar a informação genética, principalmente dados oriundos, né, de sequências de DNA, mas é possível, dependendo do organismo, a gente utilizar a sequência de RNA. É possível utilizar sequência de aminoácidos ou variantes, né, proteicas para fazer isso. Então, pensando no nível molecular, a gente pode usar qualquer uma das 3 moléculas de informação, que é DNA, RNA e proteína. No nível, e aí, quando a gente pensa em RNAs, a gente pode utilizar qualquer um dos RNAs para informação, tá? O RNA mensageiro, o RNA de transferência, o RNA ribossômico, os microRNAs, os piRNAs, os snRNAs. Então, qualquer uma dessas moléculas, né, de informação que estão relacionadas aqui, que são RNAs, né, que são ribonucleotídeos, a gente pode utilizar para fazer as filogenias. E as proteínas a gente pode utilizar tanto a variante, né, igual a gente fez na aula prática de variação genética, né, que a gente utilizou variantes, as proteínas inteiras e a variação no gel, né, de eletroforese, a gente pode usar também a informação da sequência de aminoácidos de uma proteína. Então, a gente consegue tanto contar essa história, né, de parentescos entre táxons utilizando proteínas, quanto RNA, quanto DNA. Além dessas informações moleculares, que elas têm sido muito utilizadas, né, também é comum filogenias que utilizem, que são, né, que reconstruem a história evolutiva a partir de informações morfológicas, né, principalmente quando a gente analisa táxons, para os quais só é possível identificar a espécie a partir do conceito morfológico. Então, o que acontece com os fósseis, por exemplo, organismos fósseis e organismos de produção assexuada. Então, é muito comum a gente utilizar dado morfológico para reconstruir isso. Também é possível utilizar dados ecológicos, principalmente dados relacionados a comportamento, ocupação de nicho, tá? Que aí esses dados, na verdade, eles normalmente são mais utilizados para complementar uma história evolutiva que é proposta a partir de dados moleculares, por exemplo, do que como as informações-chave, né, para se contar essa história. E, basicamente, ler uma filogenia é relativamente tranquilo, tá? Vou mostrar a partir desse modelo, mas eu vou apresentar na aula de hoje várias representações diferentes, né, de filogenia, vocês verem que é bem variado isso. Então, basicamente, quando a gente olha, né, para a filogenia, a gente identifica primeiro onde está a raiz, porque a raiz indica os ancestrais, certo? Então, eu sei que a partir da raiz, os organismos que vêm a partir daqui, né, então eu tenho aqui a raiz e a diversificação. Então, vejam que nessa filogenia, olha a raiz, eu tenho uma primeira diversificação. Num dos pontos dessa dicotomização está o táxon E. E aí tem um outro grupo formado pelos táxons A, B, C e D, certo? Então, eu digo aqui que a partir dessa raiz a gente consegue ver 2 clados. Um clado formado pelo táxon E e um clado formado pelos táxons A, B, C e D. A partir da diversificação ancestral, né, aqui, para esses 2 clados, quando eu avanço aqui na filogenia e chego somente nesse táxon, nesse clado que tem A, B, C e D, eu percebo que também há um ancestral e uma bifurcação que dá origem, né, a 2 clados, o clado AB e o clado CD, certo?
Então, o que indica isso? Que AB é mais próximo entre si do que eles são de C e D, e vice-versa, certo? E que esses táxons aqui, eles são mais próximos, mais similares entre si do que comparado com o E. Geralmente, o táxon que ocupa esse grupo E, a gente chama ele de grupo externo, que a gente usa um organismo que a gente sabe que ele está evolutivamente mais distante, né, que ele surgiu, que usa o ancestral, né, que ele está mais distante desses aqui, então a gente já conhece. Então, por exemplo, quando eu vou fazer isso, eu quero comparar, por exemplo, os macacos do Velho Mundo, né, homem, chimpanzé, gorila, orangotango, gibão, mandril, e por aí vai. Então, normalmente eu posso colocar aqui, por exemplo, um macaco prego, um macaco aranha, um sagui, ou algum outro primata que eu sei que é de um grupo que não faz parte desse clado desses primatas do Velho Mundo, certo? De qualquer maneira, a partir da posição da raiz, na raiz estão as espécies ancestrais, e a gente representa, né, no ponto oposto à raiz, as espécies atuais, certo? E aí a gente chama, né, esse ponto da bifurcação, então a gente chama esse ponto aqui de raiz, que é o ponto da origem, o grupo, né, que fica mais externo, de grupo externo, e aí a gente, esse ponto onde tem a bifurcação, a gente pode chamar de nodo ou de ponto de ramificação, e cada bracinho aqui da filogenia a gente chama de ramificação ou de ramos, tá? Então a gente pode usar tanto o termo nodo quanto ramo, nodos no lugar de ponto de ramificação e ramos no lugar de ramificações, certo? Pessoal, alguma dúvida em relação a essa questão dessa leitura da filogenia? Vocês entenderam como que a gente faz para ler uma filogenia? Essa parte mais básica? Vocês podem ou falar no áudio ou digitar aqui no chat, tá, gente? Que eu estou aqui no Meet. Dúvida, pessoal? Posso continuar? Beleza. Bom, pessoal, aqui é uma outra forma. Vejam que no slide anterior eu mostrei uma filogenia que a gente colocou a raiz na lateral, certo? A gente pode representar tanto a raiz do lado de cá quanto do lado de cá, tá? Só que lembre que quando a gente detecta a raiz, a gente sabe que ali está uma posição dos ancestrais e no lado oposto a das espécies derivadas, certo? Mas também eu posso representar a filogenia de uma forma diferente, tá? Então, nesse caso aqui, vejam que tem mais cara de árvore, né, do que aquela outra. Então, vejo que é o mesmo raciocínio, igualzinho, tá vendo? Ó, grupo E, grupo externo, um clado formado pelos táxons A, B, C, D, A, B, C e D, e é uma segunda bifurcação, uma segunda ramificação, né, que vai dar origem a dois clados, o clado formado por AB e o clado formado por CD. Então, vejo que é a mesma coisa dessa figura, só que na vertical, certo? Então, essas são duas formas da gente representar a filogenia. Uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos quando a gente representa a filogenia, que vejam aí que essas filogenias todas que aparecem nessa imagem, todas elas têm a mesma informação. Então, o que vocês têm que ficar atentos quando leem uma filogenia? Vocês precisam analisar as bifurcações, os nodos, né? Então, veja que aqui o que interessa é que o W sempre fique externamente. Se vocês olharem aqui, ó, em todas as filogenias, o W está como grupo externo. Só que vejam, tanto faz eu colocar, né, o ZY para dentro, quanto colocar ele para fora, desde que eu represente o X como grupo externo desse clado formado por X, Z e Y. Certo? Isso é muito importante. Vocês têm que identificar, sempre quando a gente vai analisar a filogenia, vocês têm que verificar quem é o grupo que fica externamente. Porque esse grupo que fica externamente indica que ele se diferenciou mais primeiramente do que os outros, certo? E quando a gente coloca, por exemplo, duas espécies ocupando o mesmo clado, significa que
elas são muito, 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 muito parecidas. Certo? Dependendo do marcador, a gente tem lá os graus de similaridade que elas podem apresentar. Bom, aqui é uma outra figura que ilustra também a mesma filogenia. Então vejam que aqui a representação do primeiro slide, a terceira figura é a representação do segundo slide, e vejo que aqui no meio é uma outra representação de filogenia. Então, tudo isso aqui é filogenia, ou você pode chamar de cladogramas, que é a mesma coisa, certo? O que muda, na verdade, é a posição pensando no eixo da página, certo? Mas a informação é exatamente a mesma. O E é o grupo externo, A, B, C, D ocupam um clado maior, que por sua vez é dividido em dois subclados, um contendo AB e outro contendo CD. Então veja que a gente faz essa leitura, exatamente a mesma leitura, para as três representações, certo? E aí, isso aqui é muito, muito, muito importante vocês entenderem, porque isso vai fazer uma relação direta com quais são os critérios, né, quais são os caracteres que a gente pode utilizar para fazer para desenhar essas filogenias, né? Então, vejam, quando eu localizo aqui o ponto, né, de ramificação ou nodo, na verdade, eu estou apontando um ancestral comum, certo? Entre dois táxons. Então, por exemplo, aqui representado em rosa e tem pontinho amarelo, é o ancestral comum entre os táxons A e B. Quando a gente pensa aqui nesse ponto, nós temos um ancestral comum entre B e C, mas poderia também ser o ancestral comum entre C e A, certo? Pensando aqui nessa posição. Então, muito importante vocês prestarem atenção nisso para ler as filogenias. Alguns dos artigos que vocês vão fazer seminário têm filogenias. Então, vocês têm que sempre começar a ler a filogenia a partir da raiz, e ali vocês vão entendendo de que maneira, né, os táxons vão se ordenando dentro dos clados, tá? Eventualmente, aí, alguns dos trabalhos podem apresentar isso, tá? A gente espera que sempre seja uma dicotomia, ou seja, a partir do ancestral comum se originem dois táxons. Então, o ancestral comum aqui origina o táxon S e o táxon T, certo? Eventualmente, a gente não tem informações, eventualmente não, até uma frequência relativamente alta, a gente se depara com uma situação desse tipo, que é uma politomia. O que significa isso? Que não há informação suficiente para que a gente separe P, Q e R. Então, a gente acaba colocando os três no mesmo clado. Então, toda vez que vocês virem, a partir de um ancestral, saírem mais do que dois ramos, significa que ali a gente tem uma politomia, quer dizer que ali é uma situação que os dados utilizados não permitem resolver esse dilema filogenético, certo? E aí é um exemplo, né? Então, vamos pensar esse mamífero aqui, né? Então vejam que esse mamífero, que é o ancestral comum, né, para todos os táxons atuais, ele tem essa configuração morfológica aqui, certo? Num determinado momento da história evolutiva, há o surgimento da cauda felpuda. A cauda felpuda é o caractere que me permite separar A, que tem essa cauda em forma de fio, né? Então vejam que todos os táxons aqui, A, ou B, C, D e E, apresentam cauda felpuda. Ao longo da história evolutiva, há um aumento também no tamanho das orelhas do estoque ancestral. E essa característica, orelhas grandes, é compartilhada por C, D e E, porque vejam onde que ela surge na filogenia. Posteriormente, a origem dos bigodes, que é uma característica compartilhada por D e E, que vejam aqui na filogenia onde surge bigodes, certo? Então, quando a filogenia ela traz, né, os caracteres diagnósticos, né, ou as sinapomorfias, se for o caso, se for utilizar sinapomorfias, a gente identifica em qual ponto, né, da história filogenética surge o caractere. E aí a gente consegue organizar os grupos de similaridade,
certo? Como acontece aqui, por exemplo, nessa figura. Pessoal, antes da gente ir para a parte dos conceitos, né? Quais são os caracteres que podem ser utilizados, né? Que são sinapomorfias, apomorfias, plesiomorfias, simplesiomorfias. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Entenderam como é que funciona a organização de uma filogenia? Entenderam a posição lá do caractere na filogenia e aí como que ele ajuda a fazer o agrupamento? Vocês podem comentar aqui no chat, tá, pessoal? Perfeito. Então a gente agora vai falar dos caracteres, tá? Que são utilizados. Basicamente são utilizados três grupos, né, de caracteres como critérios de organização filogenética, certo? Esses caracteres, eles dependem se eles são um caractere que ele mudou ao longo do tempo, ou seja, ele é um caractere derivado, se ele é um caractere que o ancestral mantém e os derivados mantêm, os táxons derivados mantêm, então, dependendo da informação, a gente consegue organizar as filogenias. Então, eu acho que o Wagner discutir essa terminologia em biodiversidade, se eu não estou enganado, tá, gente? E talvez o Tiago também em sistemática ele faça isso. Então, só estamos mesmo voltando, né, para a informação. Então, vejam, um caractere são as apomorfias. O que são as apomorfias? São características atuais que são derivadas de características primitivas de uma espécie ancestral. Por exemplo, todos os vertebrados apresentam notocorda. E a notocorda também existe nos cefalocordados, certo? Que é um grupo de invertebrados. Então vejam que a notocorda é um caractere que não mudou ao longo do tempo. Então ele é uma apomorfia. Ah, desculpa, gente. A apomorfia é uma característica que ela é, perdão, ela é uma característica exclusiva do grupo. Então, por exemplo, todos os mamíferos têm pelos, certo? Então, o pelo é uma apomorfia para mamíferos, certo? Porque quando a gente analisa os outros ancestrais, os anexos epidérmicos, eles não são pelos, né? Eles são penas, são escamas. E em mamíferos, aqueles anexos, né, epidérmicos, eles dão origem a pelos. Então, a apomorfia é uma característica que ela é exclusiva do grupo. Geralmente as apomorfias elas são muito boas para a gente fazer filogenia, porque elas permitem separar, né, grupos que têm aquele caractere exclusivamente, certo? As sinapomorfias, elas estão relacionadas, né, a características apomórficas, ou seja, derivadas, mas que não são exclusivas, e sim compartilhadas. Então, por exemplo, quando eu penso mamíferos no contexto dos vertebrados, pelos são uma apomorfia, porque questão dessas características a gente tem que relacionar com outros organismos. Então, dentro de vertebrados, o único grupo de vertebrados que tem pelos são os mamíferos. Portanto, ela é uma apomorfia de mamíferos. Porém, todos os mamíferos têm pelos, certo? Aqueles que não têm pelo na fase adulta, eles apresentam algum momento do desenvolvimento. Portanto, como é uma característica derivada que é compartilhada por um grupo inteiro, a gente diz que ela é uma sinapomorfia, certo? Então, o pelo é uma apomorfia para mamíferos, quando a gente pensa nos vertebrados, mas ele também é uma sinapomorfia quando a gente pensa que é um caractere derivado que é compartilhado por todos os mamíferos, certo? Aquela questão da notocorda que eu falei para vocês é quando a característica primitiva ela é retida, tá? Que é o que a gente chama de plesiomorfia. Então, a notocorda é um caractere ancestral que é mantido nos organismos derivados. Vocês entenderam, pessoal, essa questão da apomorfia, sinapomorfia e plesiomorfia? Vocês chegaram a ver em outros momentos, Beatriz, do curso já, isso aí?
acho que na aula do Thiago ou do Wagner, não lembro qual certinho. Eu acho que os dois podem ter discutido mesmo. Então tá tranquilo, né? E aí a gente pode, né, especificar um pouquinho mais, porque assim, aqui seria a classificação básica, né? Apomorfia, sinapomorfia e plesiomorfia. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso, por exemplo, dos dedos em humanos, né? 5 dedos existem nos humanos, existem nos lagartos, só que quando a gente analisa o ancestral, que são os peixes, eles não têm 5 dedos, certo? Então, essa característica, ela é uma característica que ela existe em alguns grupos basais, né? E elas são compartilhadas pelos grupos atuais. Então, por exemplo, quando a gente pensa em tetrápode, né? Que é anfíbio, vertebrado, anfíbio, réptil, mamífero e aves, existe a presença de 5 dedos. Então, o ancestral já tinha os 5 dedos e todos os grupos derivados, vejo que a gente está indo de um grupo anfíbio até um grupo mamífero, né? Pensando nisso. Essa característica que ela surge primeiro nos anfíbios é compartilhada por todos, né? Os demais vertebrados, com exceção dos peixes. Então a gente diz que essa é uma característica simplésio-mórfica, que é quando você tem uma característica que ela é primitiva, que ela é amplamente compartilhada pelos por grupos, né, bastante distintos. Geralmente, quando a gente pensa no nível molecular, né, por exemplo, as enzimas que participam do ciclo respiratório, né, as enzimas que participam dos processos de replicação de DNA, transcrição de RNA e tradução de proteínas, normalmente elas são muito conservadas, ou seja, não tem muita diferença entre a, a enzima, né, que participa da síntese de proteína numa bactéria e no humano, por exemplo. É uma diferença pequenininha, né? Mas se a gente, por exemplo, tirar as bactérias, tira a bactéria e pensa em eucarionte, praticamente não tem quase diferença nenhuma, certo? Seria também uma simplesiomorfia. Então, quando tem uma característica que ela é primitiva, mas que ela tem uma distribuição muito, 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 muito ampla, né? E aí, lembra que eu falei para vocês que a apomorfia é quando você tem um caractere que ele é exclusivo de um grupo? Então, por exemplo, às vezes a gente vai analisar, por exemplo, o bipedalismo em humanos. Então, veja, dentro do grupo dos primatas, o único grupo que tem bipedalismo, que é um caractere que é exclusivo, né, dentro dos primatas para os humanos, a gente chama isso de autapomorfia. Quando a gente tem uma característica, né, que ela é exclusiva de um táxon quando a gente pensa no grupo taxonômico maior. Então, quando a gente pensa aquela organização, reino, filo, divisão, ordem, família, gênero, espécie, quando a gente pensa nisso, táxons menos inclusivos, né, que é o caso da espécie e gênero, eles podem apresentar essa característica. No caso da espécie humana, quase que a família, né, hominídea que apresenta isso. Que aí tem australopithecus, paranthropos, e aí você tem outras espécies aí que são bípedes e que seguem essa trilha evolutiva. Certo? E aí, para finalizar, tem uma. Os slides estão disponíveis lá no meio da disciplina, tá? Se vocês acessarem esse site aqui, eles apresentam uma atividade de construção de filogenia. No semestre passado, eu pedi para os alunos fazerem essa atividade, né? E aí eu coloquei como atividade avaliativa extra. Nesse semestre, eu achei melhor deixar para vocês consultarem o site, tentarem fazer filogenia, mas eu não vou avaliar isso. É mais para vocês terem um contato de como que a gente faz isso, né? A gente faz isso, obviamente, a gente utiliza uma quantidade de dados muito superior à que a atividade lá que eles propõem utiliza. Então, a gente faz isso tudo a partir de algum algoritmo ou em um sistema computacional, certo? Lá eles fazem uma proposição para vocês fazerem isso na mão. Que aí trabalha com quantidade menor de dados, tudo mais. É bem interessante, só para vocês entenderem como que os programas, né, que desenham as filogenias, eles trabalham, certo? E aí, pessoal, falei para vocês que a aula de hoje era bem curtinha. Era isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, ou vocês querem fazer alguma consideração.
Nada, pessoal? Tudo bem, então a gente se vê no dia 3 de fevereiro, né? Que aí vai ser a apresentação dos seminários. Mas se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer, vocês podem me enviando, tá bom? Certinho? Então vou parar a gravação aqui e desejo boa noite a todos.